Olá, seguimos aqui com a nossa aula de português. Então, grupo 4, lá na página 25. Então, eu quero que vocês acompanhem. Nós vimos falando de poemas, né? Poemas, lembram? A gente, quando escreve um poema, a gente brinca com as palavras, porque a gente descobre novos sentidos a serem usados. E também em história, a gente vem estudando sobre os indígenas, lembra? Então, os indígenas que são tão importantes para para a nossa cultura. E os indígenas aqui, né, que são os nativos aqui do Brasil. Então, vamos lá. Nós hoje, aqui trouxe essa imagem belíssima desse curumim, né, desse indígena aqui, né, todo caracterizado, provavelmente lá na tribo onde ele vive, é dia de festa, porque eles se pintam todos, eles usam todos os adereços deles e ficam belíssimos assim. Então vamos ver o poema Menino Curumim. Vamos descobrir o que fala nesse poema. Acompanhe aí. Esse é um poema da Mônica Veciane Machado, e passa um pouquinho para a gente do jeito de ser do menino curumim. Então vamos lá. Índio menino é curumim. Curumim que pula, curumim que chora, curumim que ri. Índio menino que pesca no rio e corre com o vento, que brilha com o sol e chora na chuva, que vive na mata e dorme com a lua. Dê um pouquinho do seu curumim para mim, que o menino quer ser curumim. Que lindo, né? E aí, gente? Lembrando que aqui no texto a gente fala sobre o índio, usa a palavra índio, né? Mas porque respeita logo a Mônica Veciane Machado, que foi quem escreveu e ela utilizou a palavra índio. Mas índio tem uma denominação errada, né? Lembra? Índios são os nativos lá da Índia, como os portugueses pensaram, e por isso os chamaram de índios. Mas eles são, na verdade, indígenas, porque são nativos do Brasil. Então, indígena é quem é nativo do lugar onde que vive, e eles são nativos dessas terras. E aqui eu trouxe para você um pouquinho do dia a dia do menino curumim. Então, o menino curumim, ele vive na mata, ele tem uma liberdade, ele tem uma relação muito próxima com a natureza. Então, imagina, a gente chegar perto de uma arara, a arara voa, ela tem medo da gente. E se a arara pousar na gente, a gente vai se sentir um pouco assim, incomodado, né? Será que vai bicar, vai machucar com essas garras? Enfim, a gente se sente um pouco incomodado, porque nós não estabelecemos uma relação muito próxima com esses animais. Já o menino indígena, ele tem uma relação muito próxima, então os animais se aproximam deles e voam depois livremente. E eles também se sentem muito à vontade com a presença desses animais. E não é só essa arara, não. São vários outros animais que eles têm uma relação muito próxima. Então, vamos lá. Vou parar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. O que significa essa palavra curumim que a gente tanto fala no texto, né? Curumim, ela foi derivada da palavra curumi. Curumi. E significa menino, garoto. Tá? Então, quando o autor fala aqui, ó, dá um pouquinho do seu curumim, que o meu menino quer ser curumim. Então, ele pede um pouquinho do jeitinho de ser desse garoto indígena, porque o menino dele também quer ser curumim. E será que é legal o jeito de ser do garoto? Como que esse garoto é? Olha só, ele pula, chora e ri, quer dizer,
Que liberdade, né? Quantas vezes a gente prende o nosso choro porque tem medo de ser considerado menino chorão? Quantas vezes a gente prende o nosso riso? Ah, porque eu não estou no lugar apropriado, porque, né? A gente é cheio de umas regras que nos tira alguma das liberdades do nosso jeito de ser. Mas o menino curumim não. O menino curumim, ele é livre. Ele brinca, ele pula a hora que ele quer, ele chora. Agora a gente não. Você pode pular em qualquer lugar? No meio de uma aula, de repente, você começa a pular? Ou começa a dar uma gargalhada? Não, né? A gente vai querer entender por que você está rindo ali. No mínimo, a gente vai querer rir também, né? Mas a gente é dotado de muitas regras e o menino, ele vive muito livremente. E olha só o contato com a natureza do menino. Ele pesca no rio, ele corre com o vento. Vocês já brincaram de correr com o vento? Assim, abre os braços, vem o vento, abre os braços e sai correndo, né, junto com o vento, ou seja, na direção do vento. É gostoso sentir o vento bater no cabelo, né? Quando a gente está na praia, a gente sente essa brisa e o que nos faz tão bem, porque a gente sente, para um pouquinho desse eu preciso fazer, e você sente aquele ventinho, tá? O menino curumim, isso é rotina para ele. Corre com o vento, que brilha com o sol e chora na chuva. Quer dizer, aquela mistura de sentimentos que ele vive. Vive na mata. Ele dorme com a lua. Olha que coisa mais linda, né? Você já teve vontade de um dia acampar numa noite de lua cheia com aquela lua lindíssima iluminando e você dormir ali olhando para a lua? A gente não faz. Por quê? Porque a gente se protege dentro de casa, né? A gente tem muitos medos, porque existe a violência, a gente precisa se proteger no ambiente que a gente vive. E você não pode um dia falar, vou ali na praça, eu vou dormir lá, não? Não pode, é perigoso. Então, porque a gente tem uma cultura diferente, mas eles lá na mata, e vai ter medo dos animais? Olha a relação que eles têm com os animais. Então vamos lá. Ah, menino curumim, dá um pouquinho do seu curumim para mim. Gente, eu fico falando fica parecendo que eu não gosto ali desse jeito de ser. Eu gosto do nosso jeito de ser também, mas eu admiro o jeito de ser deles também. Então vamos lá, já respondemos algumas perguntas. Onde que eles vivem? Tá lá no texto, né? Menino curumim, olha só, vive na mata. Então vamos lá. Você sabe o que é uma comunidade indígena? A gente já falou muito sobre as comunidades indígenas, né? Eles trabalham ali hoje, eles já têm cultivos ou eles coletam e tudo é dividido para o grupo. No grupo dessa comunidade, cada um tem uma função diferente, todos trabalham para o bem de todos. Onde que eles vivem atualmente? Então, hoje eles têm áreas mais restritas, né? E muitos já estão adaptados à nossa cultura e vivem juntos, né? Vivem nas cidades, alguns, mas a maioria nessas comunidades indígenas, eles vivem muito ainda próximo em contato com a natureza. Que continue assim. Então tá. E você gostou dessa atividade do menino curumim? São diferentes do que você faz das suas atividades ou são parecidas? Né? Analise isso um pouquinho sobre as atividades do menino curumim e com as suas atividades. E se você gostaria de viver, que seja um dia, desenvolver, fazer essas atividades assim. Eu sei que todos os dias talvez a gente fosse, todo dia isso, estou precisando de um pouco de agito. Né? Porque nós temos costumes diferentes. Então vamos lá, página 26. O termo índio menino, usado no início do poema, ele pode ser substituído por qual palavra? Então, índio menino significa o que, segundo o poema? Pequeno indígena, curumim ou criança?
Tá lá no texto. Como a autora descreve esse menino curumim? Quer dizer, esse curumim, como a autora descreve? Qual a característica dele lá no texto? Vamos, segundo o poema, há um menino que quer ser curumim. Descreva, então, como são as atividades desse curumim, que despertou a vontade do menino em ser um curumim. E analise, na 5, analise as atividades praticadas pelo curumim descritas no exercício anterior. Então, o que você descreveu aqui conforme o poema, analise e responda. Você gostaria também de ser um curumim, como descrito no texto? E se gostaria sim ou não, por que você gostaria? Ou por que você não gostaria? Fiquei curiosa. Então, como atividade para você refletir e responder, eu quero que você faça aí as atividades da página 28 e da página 29. Na página 28, no texto, fala assim, as crianças cuicurus. Então, tem o costume de passar o dia no rio. Então, quero te explicar o que é cuicurus, né? Curumim é menino, curumim é menino, garoto. E cuicurus. Cuicurus, elas é típico, são indígenas das aldeias que estão lá no Parque do Xingu. Onde que fica esse parque? Lá no Mato Grosso. Tem esse Parque do Xingu, e aí lá essas crianças, né, os indígenas dessas aldeias, são chamadas de cuicurus. Então é uma palavra também de origem indígena. Vamos continuar? Então, olha só. Gente, lembra que a gente viu na aula passada, a gente viu sobre sobre o som nasal, que eu ensinei para vocês, que somente na língua portuguesa que a gente tem a gente desenvolveu a forma do som nasal. Então, olha só, eu já antecipei, a gente primeiro começou a identificar que som nasal. São palavras que, né, o som é emitido pela boca e parte é emitido pelo nariz. Esse som, de algumas palavras, esse som que é emitido pelo nariz, a gente chama de som nasal. E aí eu antecipei na aula de vocês, já dando uma dica, quando que esse som nasal aparece. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Olha só, lê essas palavras. Maçã, maçã, sente que você vai sentir essa vibração quando fala o san. Irmão, irmão. Pão e portão. Quando você usa esse tio, que não é um acento, tá? Lembrando que o tio ele é um sinal ortográfico. O tio é um sinal ortográfico. Então, quando que você usa esse tio, você dá um som diferente e pode, inclusive, mudar o sentido da palavra. É isso que a gente vai estudar hoje. Então, vamos lá. Algumas palavras, elas podem ter o som nasal. Como a gente vê aqui, indígena, indígena, menino e curumim. Aqui, o som nasal ocorre porque tem o N e o M após uma vogal. E aí, quando aparece o N e o M após a vogal, ele dá esse som nasalado, que sai pelo nariz. Então, vamos lá. Indígena, indígena. O som tá ali no in. Menino, menino. Até quando você força tanto para sair o som nasal, às vezes dá até um curumim, tá? Curumim. Então, o som vai lá pro nariz. Só que aqui
tem esse sinal gráfico, que é o tio. Então, vamos lá. O sinal peão. Esse sinal, então, além das letras N ou M após a vogal, outro responsável pelo som nasalado é o sinal tio. Todas as vezes que o sinal gráfico tio aparece, as vogais A ou O vão ficar com som nasalado. Olha só, piau, se não tivesse o sinal gráfico, piau. Mas quando tem pião, aí o som fica nasalado. Algumas palavras mudam completamente o sentido e a gente vai ver isso agora, nesse exercício. Olha só. Quando elas observam as diferenças entre algumas palavras, quando elas têm o sinal gráfico tio em uma das sílabas. As palavras entre parênteses, que estão em destaque, dão sentido às frases. Olha só. Eu tenho um lindo casaco. Lá ou de lã? O artista do filme é um galã ou é uma gala? Eu vou para a escola toda manhã. Ou eu vou para a escola toda manhã, ou eu vou para a escola toda manhã. O menino faz manhã ou o menino faz uma manhã? Olha, a única coisa que mudou entre uma palavra e outra foi esse sinal gráfico do tio. Na letra A salada de fruta fica mais gostosa quando tem maçã ou quando tem massa. Então, veja a importância desse som. Então, agora continuando ainda estudando som nasalado, mas apareceu aqui a lenda da mandioca. Eu quero que vocês acompanhem a leitura e façam essa leitura aí junto comigo. Então, vamos lá. A lenda da mandioca é uma lenda indígena. Lembrando que é uma lenda? São histórias narradas de geração a geração. Elas mudam, mas elas são narradas, são contadas para quê? Para contar a história, a cultura de um povo. E o povo indígena é muito rico em lendas, muitas lendas mesmo. Então, aqui tem a lenda da mandioca. Como que surgiu essa planta da mandioca? Que vocês sabem que é de origem indígena e tem aqui, faz deliciosos pratos, né? Mandioca frita, mandioca cozida, bolo de mandioca ou aipim, né? Tem vários nomes. Como que chama lá no Nordeste? E eu vou lembrar daqui a pouquinho. Tem outro nome no Nordeste. Se eu não lembrar, você pesquisa para mim? Eu morei lá, gente. Então vamos lá. Diz a lenda do norte do Brasil que certa vez um cacique teve uma filha branca como leite. Eles são morenos, né? Tem a pele bem dourada. Mas a filha desse cacique foi branca como leite. Diferente dos membros da sua tribo. Considerando-se desonrado, o cacique resolveu matá-lo. Gente, o cacique achou que a filha não fosse dele, né? Porque era tão diferente dele. Em seus sonhos, porém, apareceu Sumé, o grande mestre dos índios, dizendo-lhe que, se não quisesse ser castigado, nada de mal fizesse a menina, porque esta nada havia feito de errado. Claro, ela não tinha culpa de ter a pele diferente deles. Claro, né? Ainda bem que apareceu o Sumé. O cacique obedeceu prontamente ao mestre. E a criança, que era muito linda e inteligente, começou a andar e a falar no primeiro dia de vida. Olha, recebendo o nome de Mani. Aconteceu que o grande deus Tupã reservara a Mani outro destino.
E vamos ver que destino foi esse? Sem ter tido qualquer doença, a menina morreria de repente antes de completar 1 ano de idade. Oh, tristeza! Seu pai, o cacique da tribo, enterrou-a na maloca e, conforme o costume indígena, regou seu túmulo diariamente. Um dia ele percebeu que no chão brotou uma planta desconhecida. Então, gente, olha só, era o costume indígena regar, como se rega uma planta, molhar. E assim ele fez com a menina, lá no túmulo da menina. E aí um dia brotou uma planta desconhecida. Não existia mandioca antes. Quer dizer, já falei, dei spoiler. Não existia essa planta antes. Nela apareceram flores, frutos e, a seguir, raízes. Ao serem descascadas, essas últimas eram brancas como mane. Diante do ocorrido, os índios agradeceram a Tupã e, desde então, não deixaram de plantar e de se alimentar daquela raiz, dando-lhe o nome de Manioca, que significa casa de Mane, que era o túmulo da Mane, né, que nasceu. Por meio da elaboração dos beijos e do caim, uma bebida popular entre eles, a mandioca se transformou em um dos elementos importantes da alimentação dos indígenas. Então, mandioca passou a ser ali um importante alimento, né? E ainda serviu para a elaboração dos beijus e do caiuim, que era uma bebida indígena, uma bebida popular entre os indígenas. Então vamos lá, quero que você olhe aí no dicionário o que é maloca. Sublinha aí no texto a palavra maloca e procure no dicionário. Escreva aí do lado, escreva aqui do ladinho aqui, ó, escreva maloca e coloque a definição de maloca. Tarefa de casa. Então vamos lá. Começando com as atividades. A gente já comentou sobre essas perguntinhas da roda de conversa, a importância da mandioca na nossa alimentação, que até hoje ela tem uma importância gigantesca, ela faz parte dos pratos, né, do dia a dia. Se a gente gosta muito do pão de queijo, graças ao polvilho, né, que é extraído, ao amido que é extraído da mandioca, ou do aipim, como é conhecido aqui. Eu pensando no nome de novo, no Nordeste. Como é conhecida aqui no nossa região e tantos outros alimentos, ela é extremamente presente na nossa vida. Então, qual é o nome dado à planta desconhecida? E o que significa? Manioca ou mandioca, e significa casa dos indígenas, casa de mane, branca como leite, ou branca, né, ou manioca branca como leite. Então, veja, responde com base nessa lenda. Localize agora no texto todas as palavras que têm o sinal gráfico tio e reescreva-as nas linhas a seguir. Uma dica. Vamos lá no texto, localize essas palavras e sublinhe. Depois é só copiar essas palavras nas linhas ou reescrevê-las nessas linhas. Separe as sílabas das palavras que você encontrou e em seguida você vai sublinhar ou circular, pode ser, aquelas que têm o sinal gráfico tio. Então, separe a sílaba das palavrinhas que você colocou aqui na letra A, na 4, e na alternativa 4, questão 4. E aqui você vai separar as sílabas e sublinhar as que têm o sinal gráfico tio. Observe as sílabas da palavra alimentação, que você separou no exercício anterior, e responda o que se pede.
Quais sílabas dessa palavra têm o som nasal? Reescreva-as. Escreva as sílabas que têm o som nasal. E o que essas sílabas têm de diferente? Para casa, faça a página 34 e 35. E qualquer dúvida me pergunte. E vamos ler, vamos ouvir histórias. Então, viver sem ler é perigoso, porque te obriga a acreditar no que te dizem. Então, a gente tem que ler para a gente não acreditar em tudo que nos fala. Vai lá e confere, porque você é um bom leitor, ou você já leu e já tem essa informação e não precisa acreditar no que nos é dito. Você pode fazer a sua pesquisa porque você é um leitor, você tem um acervo, você tem um conhecimento muito grande. Leitura gera conhecimento. Quero que você ouça, eu vou deixar um link de um vídeo de uma história contada a partir de uma lenda e que explica, segundo os indígenas, como surgiu os diferentes animais. Então, quero que você ouça e depois me conta o que achou, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.